Alberto, bom dia. Bom dia, Pedro Rocha, bom dia o Paulo Anderson, bom dia o nosso assistente aí, o Diego. Diego, Pedro, hoje eu queria saber sobre rinhas, se elas existem, se são legalizadas, se existiram no passado. No passado existiram, mas depois da perseguição que houve por parte de umas legislações mal feitas, mal direcionadas no Brasil, como sempre, nós temos uma Constituição que nem eles próprios escreveram, eles conhecem 10%. Eu estou dizendo que eu disse outro dia um constitucionalista, eu digo, você não sabe o que assinou. Ele disse, sei, não sabe não, velho. Você não sabe, você mal sabe aquilo que você escreveu. E ele aí me contestou. Eu digo, eu não vou me aprofundar no assunto, porque eu não quero sair daqui, você com raiva de mim, e nem eu com raiva de você. Então vamos pular essa página e vamos à frente. Então, a chamada Constituição Cidadã, ela criou uma de dúvidas na cabeça, inclusive das pessoas especializadas, que são juristas. Hoje, cada jurista, cada professor de direito constitucional diz de uma mesma coisa várias coisas diferentes. Então, por exemplo, o galo combatente no Brasil foi uma destas vítimas do Brasil, com a proibição das rinhas. Mas que tipo de proibição? Luiz Alberto, você sabe me explicar os detalhes? Bom dia mais uma vez. Pedro, foi muito bom a sua abertura. Veja bem, se a gente for parar para observar o que a historiografia nos apresenta como relatos, dos quais eu já tive acesso, existe em 1855, em Torres, no Rio Grande do Sul, no próprio Rio de Janeiro, o que a história nos apresenta como posturas municipais. E o que seriam estas posturas municipais? Seria a concessão do poder público para que você explorasse atividades rentosas. E entre estas atividades, que muito contribuía para os cofres públicos, estava no passado as conhecidas rinhas de galo. Então não é um dado desconhecido, basta que a pessoa queira de fato fazer uma investigação e encontrar esses relatos. Isso era muito comum e presente no nosso país. Houveram vários decretos, leis, de fato buscando a proibição, mas a gente precisa lembrar que desde 1961, com o decreto de Jânio Quadros, os espaços de seleção para a reprodução de animais no Brasil, não existe uma lei criminalizando, porque o decreto de Jânio Quadros de 61 foi revogado pelo de Tancredo Neves em 62, e de lá para cá não existe nenhuma lei que diga que é crime. O que existe, com o advento da lei 9.605, é o uso, eu acredito, no meu entendimento, isso é pessoal, que é inadequado, que é o artigo 32, porque hoje a gente já comprova que esses animais, eles não são vítimas de crueldade e maus tratos, eles apenas são utilizados para expressar o seu estado natural, que é uma das seguranças que a própria Associação Mundial de Veterinária reconhece. Então cabe um novo debate, porque novos fatos surgiram. Se você me perguntou sobre esses decretos, no Brasil, que eu venho acompanhando, isso vem se arrastando desde 1924, é o primeiro ato, quando o governo federal busca regulamentar as casas de espetáculo e caminha sempre de forma alinhada com a busca de regulamentações das tradições, os ambientalistas. Como eu mencionei aqui anteriormente, em 1895 surge a União Internacional de Proteção Animal no Brasil. Então você vai observando... Que ano foi? 1895. O negócio vem de longe, viu? Isso. Você vê Eu quero saber o seguinte, rinha de galo, pode ou não pode? Porque se pode, eu vou montar uma rinha. Eu vou comprar 2 ou 3 animais de qualidade, inclusive já escolhi os animais, vou comprar uma rinha, botar lá em Canhoba, e vou trazer 2 animais de qualidade logo para iniciar, para chamar o público para eu ganhar dinheiro, Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro.
Eu vou botar os dois dentro da rinha aqui. 2 galos de espora. Veja, Pedro, esses espaços de seleção no passado e principalmente o período assim mais produtivo da avicultura esportiva no Brasil, ele se dá no século XX. Se a gente for parar para observar, vem desde o XIX. O próprio Machado de Assis, quando ele dizia que a avicultura esportiva era o jockey clube do pobre, alguns historiadores falam que ele estava, de uma certa forma, menosprezando por direcionar um entendimento de que aquilo seria um esporte para pobre, mas não era. Existem relatos, por exemplo, tanto do Misael Costa Correia quanto do Sérgio Alves Teixeira e muitos outros estudiosos, exemplo, Manuel Cândido, que foi um memorável da Academia Brasileira de Letras, que escreveu a obra O Coronel e o Lobisomem, que inclusive faz menção a essa ave combatente, para você ver o quanto ela era presente naquele contexto. E ele traz relatos de que existiam figuras importantíssimas. Oswaldo Aranha, Costa e Silva. O grande chanceler do Brasil, o primeiro brasileiro a discursar na ONU. Costa e Silva, Chateaubriand, todo esse pessoal, naquele período, contextualizando, eram seguidores desse esporte, eram praticantes. Existe o filho do senador Roberto Avelino, Ricardo Avelino, que era procurador da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro e era o presidente do Clube Esportivo Carioca. Então, isso para demonstrar que quem tenta utilizar o pensamento de Machado de Assis fora do contexto, existem relatos na história que apresentam o contrário. Várias personalidades, e talvez o galismo só tenha se mantido de forma tão popular naquele período por gozar de figuras tão ilustres fazendo parte, o que a gente carece hoje. Existem as figuras importantes, mas elas não se revelam. E essa permanência no anonimato torna solo fértil para os ambientalistas se contrapor e impor uma narrativa que passa a vigorar como verdade. Por quê? Porque não existe o contraditório. Eu falei na apresentação anterior que muitas leis estaduais surgiram em decorrência da Lei 9.605 de 98 e que essas leis foram até o Supremo, ou seja, esse momento de efervescência, de debates, acontecia por quê? Porque tinha pessoas preocupadas com a manutenção da cultura. E essas pessoas, na sua grande maioria, eram pessoas do universo político. Então isso tornava esse esporte um esporte forte, muito presente. Eu trouxe o relato de alguns centros esportivos que a gente precisa entender. Se você for fazer um estudo histórico, você não vai ouvir falar em rinhas. É associações, é centro esportivo. Lá em Pernambuco, na década de 60, por aí, 70, é que surge o primeiro... Maceió, lembrei agora. Você viu que eu falei do galo? Surge o primeiro termo, galo. Por quê? Já é uma forma de tentar apresentar à população a figura e a existência desse animal, que no passado, eu não sei se por organização ou estratégia, não se usava o nome galo, era Associação Esportiva Banquiva, Associação Esportiva Centro Esportivo e nunca Galo Centro Esportivo ou Espaço para Galo. Tudo isso faz parte de narrativas e a gente precisa entender por que se usava desse contexto. Existe, por exemplo, Aqui o Jonathan manda aqui uma pergunta para você, depois que você terminar o seu raciocínio aí, você vai responder. Jonathan, daqui a pouquinho, mandar um abraço também para o Walter de Malhada dos Bois, o capitão lá de Aparecida. Você vê, existem centros de destaque nacional. No Rio de Janeiro tinha o Centro Esportivo Estadual e tinha o Clube Privé, que foi onde o Duda foi surpreendido pela Polícia Federal. Existe no Rio Grande do Sul a Associação Banquiva. Essa associação ela era tão importante que tem um apreciador da ave, o Mário Centefus, que escreveu várias obras sobre os animais, inclusive foi colocado dentro de um livro de folclore gaúcho. Existe naquele estado uma expressão muito forte da ave combatente. Inclusive, um antropólogo americano, Alan Dundes,
escreveu uma obra sobre esses animais, tendo a participação de uma doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como uma participante na obra desse antropólogo e folclorista americano. Se a gente for parar para analisar, dentro do universo tradicional gaúcho, me desculpem, tem a figura muito importante de um tradicionalista que trabalha muito contos, causos, que é o Jaime Brau. Trabalha muito em cima da ave combatente. Então, assim, a Associação Banquiva tem uma visibilidade até fora do próprio país. Se a gente for parar para observar, em Salvador, um clube muito importante, eu anotei aqui um dado para não esquecer. Em Sergipe, no dia 29 de janeiro de 72, foi inaugurado o Centro Esportivo Sergipano. Em que ano? Em 72. 1972. 29 de janeiro. No Ceará, em Fortaleza, em 2005, foi fechado o clube de lá. Então, observe que é de norte a sul do país, em todo canto tinha esses centros, e muito, muito conhecido, muito bem destacado. Isso, inclusive, se tivéssemos hoje, seria uma fonte muito grande de riqueza via turismo. Porque os criadores de galo, muitas das vezes, as pessoas pensam que só tem pessoas pobres criando esses animais. Tem muita gente existem pessoas de abastadas, muita grana que são fãs desse esporte. Mas no Brasil, tudo que possa vir a dar lucro e que envolve, inclusive, pobre, não é para ter. O problema não é pelo rico, é pelo pobre. Deixa eu dizer, é mais ou menos ilustrando que você está dizendo isso. No governo de Vargas, ainda no Estado Novo, Vargas queria desenvolver o Brasil através dos cassinos. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana caiu de pau em Vargas e ele teve que recuar. Para você ter uma ideia, ele queria explorar o interior do Brasil. Sabe onde ele veio construir um hotel de luxo, que talvez hoje em Aracaju não tenha um hotel tão confortável como aquele? Já ouviu falar em Cipó, ali na Bahia? Não. Aqui na divisa, ali perto de Fátima, entre Fátima, Poço Verde, por aquelas bandas ali. Ali tem um hotel, foi construído um hotel na época de Vargas, que era para botar um cassino, num lugar que não tinha 1000 habitantes. Mas, ou seja, estava no interiorzão da Bahia, onde ele ia ter fronteira com Sergipe e trazer o turista que vinha da Europa, França, lá para o interior da Bahia. E aí a Igreja Católica caiu de pau e ele teve que recuar do projeto dele, e esses hotéis foram fechados no Brasil inteiro, porque depois quem ia querer uma peste, um hotel de luxo em Cipó lá nos anos 40? Diga um. Pegando um gancho na sua fala, o Vargas ele tem uma importância para o gaulismo brasileiro. Apesar do decreto 34 ter sido de um ministro dele, né, o Juarez Távora, através da história oral eu tive relatos de pessoas que vivenciaram esse contexto, inclusive um cidadão de Minas, eu acho que o nome dele é Darley Ferreira, que me informou que foi tratador de um criador muito conceituado no Sul, que era chamado de Senhor Getúlio, onde ele passava de que, para compensar o mal do decreto de 34, Juarez Távora, Getúlio Vargas importou vários animais de linhagem nobre de países do continente asiático e trouxe para o Brasil como melhorista desses animais, para que através desses cruzamentos ele informa que dos 40, 36 ficaram no Rio Grande do Sul e 4 foi para o estado de Minas. Quando ele me falou isso, eu parei para observar que de fato o Rio Grande do Sul ele é o celeiro do melhor combatente no Brasil. E aí ele me disse que isso aconteceu em decorrência disso, porque eles tiveram acesso através do presidente da República de exemplares puro sangue, de raças nobres. Então eles foram fazendo um melhoramento nos cruzamentos para encontrar esse animal nacional que mais se molda ao desejo do brasileiro. Em 62 ou foi 63, me falha a memória,
houve uma comitiva do Brasil para Cuba. Na comissão foi um apreciador da ave combatente, e em conversa com Fidel, quando os brasileiros estavam embarcando para retornar ao Brasil, ele também presenteou o criador com um casal de animal puro, e Cuba tem tradição na ave combatente também. Então, para você ver que de fato... Foi esse o erro dos galistas do Brasil. Trazer de lá. Não, quando chegou na hora da Constituição, como nós tínhamos muito subversivo deputados, era só incluir, tinha passado o projeto de lei na hora. Vale, viu? Por isso que na minha rinha em Canhoba, já que você falou em galo, raça nobre, eu vou levar Rogério Carvalho para botar também na minha rinha. Mas será que ele tem fibra? Tem que ver isso aí. É nobre, mas pode não ter fibra, como chamam. Pedro, vale destacar 2 centros importantíssimos no Brasil na década de 60. O Palácio do Galo, em Recife, Olinda, talvez o maior espaço para a seleção de reprodutores do país. Segundo estudos, tinha arquibancada para mais de 800 pessoas. Vaga de estacionamento para veículo, mais de 250. Foi criado por um coronel do Exército Brasileiro da área de engenharia civil, o Mário Franco de Castro. Isso para você observar o quanto o esporte era popular naquele período. Para se construir um monumento dessa, nem todo ginásio hoje de esporte suporta tanta gente. Mais de 800. Principalmente depois que o Ministério Público ganhou força no Brasil e, por exemplo, nos estádios, nas áreas de lazer, medido a quantidade, o Batistão, por exemplo, já coube 30 mil pessoas. Hoje, depois que mediram a bunda do povo, hoje só cabe 14.800. Em Salvador, como eu mencionei, o taxista deve estar dando risada, mas eu quero mandar um abraço aqui para um galista lá de Umbaúba, o Gleidson de Umbaúba, que deve estar nos acompanhando agora pelo Instagram, @emrevista. Grande amigo nosso. O Clube do Galo em Salvador foi fundado em 30 de março de 68, em Salvador. Em São Paulo e em Minas, a gente vê falar em vários clubes importantes, mas tem um que merece um destaque. A Sociedade Galística, ela data de 1911. Então você observe como século XIX, século XX, o galismo de fato... Tem 111 anos. Né? Isso. Como é a Sociedade? Sociedade Galística. Sociedade Galística, 111 anos. Você falou sobre a questão de se existe ou não uma proibição, porque você vai instalar um em Canhoba. Se não tiver a proibição, eu vou instalar. Se nós tivéssemos, de fato, representantes... Gostou dos animais? Com certeza. Se nós tivéssemos, de fato, representantes políticos comprometidos com essa expressão cultural, nós não teríamos dificuldade alguma de liberar a avicultura esportiva no Brasil. Por quê? É como eu mencionei, não existe nenhuma lei nacional criminalizando, que diga que os espaços de seleção para reprodutor é crime, não existe. No tocante ao que eles alegam quando chegam nos ambientes, que seria a contravenção e os maus tratos, se você acredita que a ciência, ela fundamenta um direcionamento a ser seguido... E a hora está oportuna agora, porque no Brasil só se fala em ciência. Então, Nunca se falou tanto em ciência como se fala hoje. Na realidade, a ciência, em decorrência da pandemia, está assumindo o posto de religião. Hoje é ela... Volta aí que eu gostei. Está assumindo o quê? A ciência hoje, em decorrência da pandemia, está assumindo o posto da religião. Ave Maria. Se a gente for parar para analisar Deus assim. Pai. Aí veja o que acontece. Se a gente acredita que a ciência ela baliza valores que uma sociedade deve caminhar alinhado, a ciência diz que esses animais combatem por instinto. Por que negar a ciência quando não é em favor do outro? Por que validar a mesma quando é em benefício próprio? Então, um juiz, como alguém neutro, isento, tem que levar em considerações o contraditório. E nós estamos dizendo que uma pesquisa científica desenvolvida por uma universidade federal séria comprovou em vários experimentos que esses animais têm essa capacidade como um valor inato. A questão da contravenção, se você for observar o manual de contravenções penais, ele é bem claro. Se não houver a figura do auferidor de lucro,
Não existe contravenção. Nos espaços de seleção para reprodutores, é como eu mencionei anteriormente, um aposta com o outro, que cede para o outro, que pega uma participação na aposta do outro, é entre os criadores. Não existe aquele que tabela um valor. Você entra aqui e você tem que pagar 10% do seu ganho ou do seu prejuízo, porque aí sim teria o oferidor de lucro. No interior, quando a polícia ia em um barzinho e prendia o que a gente chamava de cafua, o dono do bar que liberava o jogo, ele cobrava um valor para que aquilo acontecesse do jogador. E aí é uma contravenção. Aí é contravenção. Por quê? Porque tem a figura daquele que ofere o lucro. E no galismo não tem. Então, se nós tivéssemos um universo político fechado e contratasse um bom advogado, nós teríamos como desconstruir essa narrativa imposta pelos ambientalistas. Não, é cruel. É bom esses devaneios. Minha mente parece uma hélice de liquidificador quando fala em galo. Ontem houve 2 ações da Polícia Ambiental aqui em Aracaju, na cidade de São Cristóvão, em particular no Rosa Elza. Uma das ações da polícia estava presente uma veterinária, e você observe o desconhecimento dessas pessoas. Isso é inadmissível, porque se você desconhece, não haja. E se quer agir, consulte alguém para não cometer erros. Então ela questionou o criador sobre a ectomia, que é um termo técnico, se refere à retirada dos esporões dos animais. A retirada dos esporões está assegurado pela autoridade no assunto animal, que é a CTBEA, Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que diz que pode retirar, e isso está posto em um manual de criação e manejo dessa ave, que foi publicado no Diário Oficial da União, através Como é que é o nome? Ectomia? Ectomia. Ectomia. Está... É a mesma coisa que no homem, daqueles galos valentes, vasectomia. Isso. Então veja, a retirada do esporão está assegurado. Como é que uma veterinária está à frente no tocante ao entendimento de saúde animal e ela condena algo que foi publicado como uma segurança? É para intimidar o criador ou é desconhecimento? Desconhecimento. Em um outro momento, o outro foi notificado. Os agentes fizeram uso do Código de Proteção Estadual dos Animais e se reportaram ao artigo 32 da Lei 9.605, que trata de maus tratos. Assim que eu sair do programa, eu vou entrar em contato com esse criador, que não é um sócio, mas a associação ela foi criada para defender os animais. Então, independente dele ser ou não sócio, a nossa orientação a gente passa para todos. O que eu não posso é de delegar o nosso jurídico para atender a ele, porque em uma eventual necessidade de quem é sócio, a gente pode estar descapitalizado porque atendeu quem não era, mas a orientação a gente vai passar. Então veja, um fato recente, nós já temos no estado de Sergipe instalado a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Será que de fato... Quem está nos acompanhando aqui, Luiz Alberto, é o Salvador Filho, Ginaldo Barbosa, Jorge Andrade, lá em Ribeirópolis, e o César. César não disse onde está Jorge Andrade, porque eu conheço. Jorge Andrade é o homem das bandas. Pessoal, eu agradeço a participação de todos. A gente fica muito feliz em perceber que, de fato, uma parcela da população começa a se envolver em assuntos que parece ser estranho à nossa realidade, mas é muito presente e exerce um grande poder dentro desse tecido social, através dessa reprodução que se dá no imaginário popular. Eu vou fugir um pouquinho do tema e voltar à importância dos criadores se organizar, não só os avicultores esportivos, mas todos aqueles que preservam e são simpáticos às tradições. Minha filha estava assistindo a aula remota e chegaram no assunto de maus tratos a animais. E aí você observa o quanto o universo ambientalista está dentro das escolas, e o desconhecimento também. Dentro da universidade, direcionando e construindo consciência. Então assim, eu estava sentado estudando e ouvi minha esposa começou a debater com minha filha. E aí eu fui saber do que se tratava. Então a professora estava direcionando os alunos a, sempre que presenciasse algo no sentido de maus tratos a animais, que fizesse denúncia. Isso já deixa claro que dentro do pensamento dessa professora, ela tem lado. E ela pede para denunciar, às vezes, o que ela desconhece. E aí ela ainda foi além, fez um comentário.
É crueldade a vaquejada, é crueldade montar em um animal e estar explorando. Aí a minha esposa, querendo entrar no debate, minha filha, pergunte a ela se é normal criar um porco dentro de um apartamento, todo no porcelanato, dando banho nele de shampoo, sendo que ele não nasceu para essa finalidade. Não, mãe, porque ela não está omitindo a opinião dela, ela está direcionando. Não, lá. Aí depois eu fui conversar com a minha filha em particular. Ou seja, uma criança, um adolescente e um adulto. Porque isso começa na infância, no ensino médio e na universidade, como eu já denunciei aqui, o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal sediou um evento na universidade sobre bioética e direito do animal, onde o idealizador dessa ação foi o IAA, o Instituto Abolicionista Animal, e que no final firmou uma parceria com esse departamento. Você acha que não vai existir nenhuma influência na ementa desses cursos? Claro que vai. Então a preocupação é essa. Enquanto a gente está aqui sonhando, botando um slogan numa camisa, o vaqueiro usando aquele chapéu com alguns dizeres, tentando firmar o seu gosto, nos bastidores do poder, quem melhor se articula são os ambientalistas. Eu não sei se procede, mas ontem eu li a matéria. Não é só no Brasil, não, é no mundo. É no mundo. Por exemplo, a Europa tocou fogo, destruiu todas as suas matas, mas querem preservar a nossa. Luiz Alberto vai responder a Jonathan. Ouvintes, Jonatas perguntou sobre a entrevista anterior. Eu mencionei o galo polaco, pescoço pelado, que descende de Madagascar. Ele pergunta se misturando com o Mura, ele pode parar de ser mufino. Porque geralmente a fama é de que ele corre, ele larga. Aqueles dois que eu comentei aqui há pouco. Mas se o galo frouxo e o galo valente. Mas se carregar um pouquinho do sangue de Galberto, fica valente. Fica que ele bate mão facão e vai encarar. E se botar o Nivaldo Fernandes, pronto. Aí, então veja. Perto igual Alberto, ele some. Então, no tocante ao cruzamento, Jonathan, veja só, qualquer raça que você faz um melhoramento genético, a tendência é que você alcance o objetivo desejado. Por quê? Porque quando você vai cruzar uma espécie com a outra, você vai agregar qualidades em uma que a outra não tem. Então, se você vai pegar uma galinha polar e vai cruzar com um Mura, que você sabe que ele corresponde muito com fibra, com agressividade, se você repete esse cruzamento 2, 3, 4 gerações, você vai alcançar um padrão de animal também fibroso, corajoso, valente. Isso não sou eu que digo, é a ciência que confirma, né? Vamos tratar com a ciência. Isso, hoje é ciência, tudo é ciência. Quando você pega uma égua de corrida e cruza com um animal de corrida, você espera uma cria que tenha mais explosão e mais velocidade do que os pais. Ainda que não alcance, mas é o que você busca. Quando você vai avançando no cruzamento em busca do melhor exemplar, você alcança com certeza. Então não é porque eles largam em alguns momentos que eles não podem encarar e demonstrar a mesma fibra dos demais. Isso vai depender muito do melhoramento nos cruzamentos, porque muitas vezes também você tem um animal e você afina muito o sangue dele. E esse galo pescoço pelado, ele foi muito criado como animal de terreiro. Então ele cruzava com outras aves que não tinham o mesmo sangue dos animais Mura, e por isso foi afinando. E às vezes o cara apresentou um animal que ele não carrega o mesmo banco genético que um criador focado em busca do melhor exemplar vai fazer. Então dá para recuperar sim, com certeza. Ok, está explicado aí, viu, Jonathan? Então, veja, o galo combatente, a ave combatente, ela é tão combatente que ela se defende, inclusive, de outros animais. Por exemplo, tem um filmezinho, um filmete que roda aí na internet, onde uma galinha da Samura, ela está lá com os seus filhotes, os pintinhos, debaixo da asa. E aí chega uma cobra enorme. E depois chegam mais duas, e ela briga com 4 ou 5 cobras e todas caem fora. Cada bicorada, cobra pequena não fica em terreiro, não tem galinha. Elas comem. Elas pegam. Agora aquelas cobras grandes, a cabeçona, na Ásia, é a Naja. 4, 5 Naja para pegar um pinto daquele, e ela não deixou, jogou pesado. O Pedro. Então é do próprio animal, do instinto do animal, a defesa.
ela não é só combatente, ela combate para se defender. Aquela história que você estava falando do galo no para-brisa, aliás, na lataria do carro, quando ele se viu no carro polido, bonitinho, que ele começou a brigar com ele mesmo. O instinto dele, ele reage ao contato. Ele é sensível ao visual, mas ele é mais sensível ainda ao contato. Então, sempre que houver contato, vai existir... Luiz, nós temos um áudio aí, viu? Vamos ouvir esse áudio, eu não sei o que é, mas vamos ouvir. Muito obrigado. Ele só não disse quem era, né? Acho que é Cristiano. Cristiano, obrigado, Cristiano. Pedro. Cristiano é daqui de Aracaju? Não, eu acho que esse é de Dores ou é Poço Redondo, algo nesse sentido. Pronto. É muita gente para eu lembrar com detalhe. Veja só, fazendo uma síntese, né? Demonstrando que dentro de um contexto social, o galismo no século XIX e XX gozou de muita credibilidade em decorrência de várias personalidades se identificar com esse esporte. Com o advento da Lei 9.605 de 98, o galismo começa a ter um declínio, em particular com a condução do Duda no Clube Privé no Rio de Janeiro. Para você ver o quanto o galismo ele existe, desde os espaços de centro, à literatura, ao esporte, como eu mencionei, o Gararu de Porto da Folha, né? Isso. Aí você observe, ontem à noite eu fazendo um estudo rapidinho, eu quero mandar um abraço que é de outro estado, né? O Levi, de Terezinha, em Pernambuco. Ele disse para mim: Alberto, você falou sobre o Clube Atlético Mineiro e aqui nós temos o River Sport Clube, que o símbolo, além de ser uma ave combatente, tem uma torcida organizada que é chamada de Esporão do Galo. Esporão do Galo. Para você ver em alguns estados... Não é Gararu, não, é Porto da Folha. O Galo é o Galo do Sertão, pronto, que é o Guarani de Porto da Folha. Então você veja, quando eu falei em Manuel Cândido, quer dizer, um imortal da Academia Brasileira de Letras publica um romance onde ele resgata essa cultura. Se a gente for olhar no cinema, temos vários filmes. Tem uma série que passou na Globo, que foi uma série que bombou nos Estados Unidos quando foi lançada, que é a série Raízes. E quando a gente vai parar para assistir a série, eu me identifiquei muito com o Lenaldo Delfino, que nos acompanha, um afrodescendente, que através do processo de história oral eu vou ouvindo do mesmo relato. Mas nunca mais veio. Delfino fugiu de mim, foi? Lá no Quilombo... para não me convidar para uma galinhada, viu? No Quilombo, ali no Boticário, em Santo Amaro, ele falou que familiares dele foi libertado da condição de escravo pelos donos de engenho por terem sido exímios treinadores desses animais. Então, você observa que, de fato, tem muita riqueza na historiografia com a ave combatente, que traz relatos impressionantes e demonstra que a relação era muito próxima desse animal com a população, não só com a população urbana, mas sim com a rural também. Não é um esporte voltado apenas para o pobre, é um esporte que agregava a todos. O problema que a gente tem que levar em consideração, nesse período que eu me reporto aí, final do século XIX, início do século XX, as cidades não estavam sofrendo esse processo de civilização e urbanização tão acelerado. E esses centros eram localizados em bairros nobres. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Copacabana, Princesa Isabel, Niterói, Guanabara. Hoje, se você for olhar, são centros muito urbanizados que de fato não cabe mais um espaço para a seleção de animal como tinha naquela época. Então esse processo acelerado de urbanização foi que levou esses espaços a serem mais interiorizados. Essa cidade que você está falando, essas cidades que você está falando, elas não são nada mais, nada menos do que selva de pedra, onde só sobrevive leão de mármore. Galo mura não sobrevive, nem galo de briga, quanto mais o galo combatente. Pedro, como nós já estamos nos aproximando do final do programa, eu vou pular algumas etapas da apresentação e vou tentar entrar na mente dos criadores e na mente de uma parcela desse público que nos ouve. Pessoal, o que a Associação Sergipana vem buscando
na realidade, é desmistificar esse preconceito que existe contra esse esporte milenar, demonstrando que a gente precisa ter cuidado e compreender qual é a ordem por trás do discurso. Aqui meio que plagiando Michel Foucault, né, em sua obra A Ordem do Discurso, pronunciado lá no Colégio de France, quando ele assume como docente. Sempre que a gente fala para alguém. Quando você escreve, você direciona para um público. Exatamente. Então a imposição de narrativa, a fala dos ambientalistas está sempre buscando alcançar alguém. Como eu mencionei em programas anteriores, é necessário que a gente compreenda a dinâmica do pensamento dessas pessoas para que a gente possa traçar planos de fuga e de rotas diferentes. Então eu quero trazer para os criadores que é indispensável que vocês compreendam que uma entidade de classe forte, ela ocupa mais espaços na sociedade e ela pode alcançar uma condição de notoriedade que possa trazer ganhos significativos para a avicultura esportiva. Para isso a gente precisa da unidade e da organização dessa categoria. Tudo isso passa indiscutivelmente pelo universo político. A gente precisa entender que hoje a avicultura esportiva goza de credibilidade através de pesquisas científicas, como eu mencionei, do Departamento de Neurofisiologia da Paraíba, como passa também pelas ciências sociais, a antropologia, a sociologia, a própria história. Ela fortalece a nossa narrativa de que, de fato, os valores, os costumes constituem elementos que colaboram para a construção de um tecido social. Se a gente for fazer um estudo dentro do imaginário popular, a gente vai perceber que o imaginário popular, ele é um cimento, porque ele une, ele constrói valores. Então não é um pensamento individualizado. E às vezes esses ambientalistas buscam se colocar como padrão, tentando criar uma ordem em um caos que é a própria vida humana. Nós somos transcendentes por natureza, não precisar nem buscar um Deus fora da gente, que a gente não se conhece. Da mesma forma se estende esse universo dessa cruzada dos ambientalistas contra a gente. O imaginário popular ele é construído através de quê? Colaboração de emoções, sentimentos, afetos. É essa divergência que constitui o ser humano. A nossa vida é constituída em cima de incertezas. A vida não é conforto absoluto, nem a verdade deve ser absoluta. Então, os ambientalistas tinham que compreender que é na diversidade, é nessa complexidade que o novo surge. E o que mantém uma sociedade em equilíbrio é o respeito. As divergências devem existir, mas você tem que permitir que o outro se expresse como ele é. Então, se o imaginário popular é construído diante desse caos humano, não são os ambientalistas que, se colocando como padrão social, irão consertar e criar uma ordem social. Não coma proteína viva animal, não coma isso, derivados disso. Não vai consertar porque você está preocupado com o universo da alimentação, mas você esquece do espaço afetivo, você esquece das relações interpessoais. E o ser humano é isso, aquele que busca um conforto e uma tranquilidade não existe nessa terra. Enquanto vivo, a nossa vida é conflito. A todo instante você precisa tomar uma decisão. E nem toda decisão que você toma, de fato, é a que você queria ou é a melhor. Mas você precisa tomar. Por quê? Porque a nossa vida é baseada nisso. São escolhas a todo instante que muitas vezes nos desagrada, mas que a gente precisa aceitar. Porque faz parte da construção do ser humano. Então o que a gente pede aos ambientalistas é que respeite as particularidades dos avicultores esportivos e aos avicultores que se organizem, porque sem organização a gente não chega a lugar algum. Eu citei Machado de Assis no começo sobre o Jockey Clube do Pobre, como um espaço de diversão dentro dos rinhadeiros. Só para que o ouvinte tenha noção, quando Machado de Assis citou o Jockey Clube dos Pobres, é que naquela época nós não tínhamos o futebol. Então, o esporte mais prestigiado pela sociedade era o Jockey Clube, os Jockeys Clubes no Brasil inteiro, onde tinham as corridas de cavalo, que até hoje se mantém, mesmo nas grandes cidades. Parabéns, Pedro, pela colaboração. Laí Ribeiro disse que nós somos o reflexo das 5 pessoas que estão mais próximas a gente.
E ele adverte que você tem que ter um milionário como amigo, porque ele vai lhe ensinar finanças, e um intelectual. Então eu estou bem acompanhado, você está colaborando. Machado de Assis, ele diz o seguinte, o pensamento dele: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. E é o que nós estamos buscando fazer à frente da associação. Ainda que não alcance, mas superar alguns obstáculos já nos faz diferente. E para comprovar isso, eu trouxe um pequeno relato do que a gente já construiu à frente da associação em apenas 2 meses. Só tem 2 meses. 2 meses da nossa presidência. Nós estivemos no IFAM para buscar informações de como dar entrada na avicultura esportiva, naquele órgão, para o reconhecimento como patrimônio imortal sergipano. Nós estivemos na ADEMA em busca de uma instrução normativa que possa deliberar sobre a condução desses animais, visto que existem leis que asseguram que a prática não deve ser a que vem sendo praticada. Nós estivemos ontem na Endagro conversando com o Dr. Emerson para viabilizar o cadastro dos criadores como uma medida de organização. Nós visitamos alguns criatórios no estado de Sergipe, levando informações sobre manejo, sobre sanidade do animal, na busca de melhor organizar os espaços de criação. Nós tivemos contato com alguns vereadores, onde a gente forneceu um PL para que eles apreciem e coloquem em votação nessas casas legislativas, a exemplo da cidade de São Cristóvão, Estância, Neópolis, Propriar. Estão todos esses vereadores ligados à avicultura esportiva, se debruçando sobre um projeto que a Associação Sergipana entregou aos mesmos, pronto, com justificativa, para que eles possam fortalecer a nossa bandeira. Tivemos um encontro junto com o vereador Isaac Silveira aqui de Aracaju e representantes do direito animal da OAB, mostrando que nós estamos vigilantes, acompanhando todo esse contexto político onde existe uma imposição de estigmatizar a avicultura esportiva como esporte de marginal, que não deve ser cultuado, quando na realidade a gente sempre apresenta que ciências sociais, a própria ciência científica, baseada em evidências, comprovam que a nossa expressão cultural tem o seu valor. Tivemos também encontro com 2 criadores renomados do estado do Ceará, que estiveram aqui em Aracaju para conversar com a gente sobre a avicultura esportiva. E está em andamento a criação do Comitê Nordestino, para que a gente possa pensar a avicultura esportiva a nível de Nordeste. Já mantivemos contato com algumas personalidades desses estados, onde a gente quer, através desse comitê, deliberar de verdade ações concretas. A gente não quer estar preso ao universo das ideias, a gente quer trabalhar, pisar no chão da fábrica e produzir de fato algo que possa dar publicidade e libertar a avicultura esportiva dessa escravidão imposta pelos ambientalistas com essas criações de narrativas que, quando não se apresenta o contraditório, predomina como verdade. Quero agradecer a todos que estão apoiando esse trabalho da Associação Sergipana em Sergipe e no Brasil. Agradeço o apoio de todos, sem exceção, todos. Não irei dar nomes porque a família é muito grande.